hoje estamos recebendo a doutora Flávia Mendanha, que é conselheira da OAB, e nós vamos falar especialmente sobre a atuação da mulher na política nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Doutora, é um prazer muito grande estar recebendo. Meu prazer, um prazer é meu estar aqui novamente falando sobre esse tema tão importante, né, a representação feminina. E estamos aqui à disposição para poder esclarecer e debater e conversar e impulsionar esse tema tão importante para a sociedade. Bom, a senhora faz que análise nessas eleições aqui no estado de Goiás para as câmaras de vereadores e também para as prefeituras? Tiago, a análise que eu faço, ela poderia, vamos dizer assim, que ser uma análise, não seria uma análise triste, porque a manutenção também é importante, né? Diz que não é difícil a gente alcançar, é difícil a gente manter. Então, hoje o índice para prefeito, por exemplo, nós temos 246 municípios, desses só 34 foram prefeitas, que a gente estaria no índice aí mais ou menos de 13%, né, de prefeitas. De vereadoras, nós também não tivemos muitos avanços, né, mas também nós não tivemos um retrocesso. A gente manteve Goiânia, por exemplo, onde nós tínhamos 5, mantivemos as 5, renovamos 3, né? Tivemos cidades que, vamos dizer assim, que seriam importantes ter mais vereadoras, mas nós não temos, né? Anápolis, também são 5 mulheres, Aparecida são apenas 2, se não me engano, que esses índices ainda estão muito novos, né, na cabeça da gente, mas queria realmente que tivesse mais mulheres na política. Jaraguá, queria só apenas registrar, né, que sou lá de Jaraguá, que na história de Jaraguá, nesses 300 anos, nós tivemos só 6 mulheres na Câmara de Vereadores. Tivemos 2 legislaturas sem representação feminina. Nessa de 2020, elegemos apenas uma vereadora. E a gente se questiona, por quê, né? Por que essa subrepresentação? Por que estamos tão atrás nessa representação, já que manteve 51% do eleitorado brasileiro? Bom, levar a mulher ao pleito, à disputa, ainda é um grande desafio, né? Porque tem que ter meta, os partidos se espremem para completar essa chapa. Quer dizer, não é culpa só do processo, falta motivação das mulheres também, né? Falta, Tiago, eu acredito que hoje esse ponto que você tocou seja o mais importante, né? Eu que sou advogada eleitoralista, mas em Jaraguá, exatamente por conta dessa dificuldade, às vezes a gente tem uma competência para, às vezes, assumir mais eleições. Só que as diversas funções que a mulher ocupa, por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 filhos. Então, assim, ela não nos permite assumir tantas funções, né? Só que a gente tem que caminhar e politizar as nossas crianças desde pequeno, para que se torne natural. Porque hoje o que é natural é que o homem assuma essas funções, assuma esses processos decisórios. A partir do momento que eu já construo, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, que eu já construo para ela, olha, é natural você ser política, é natural você ser vereadora. Não é uma coisa assim diferente. Então, assim, esse processo de construção para os partidos realmente é uma dificuldade. Eu participei de registro, né, de candidatura, que teve um momento que a gente teve que retirar um nome de vereador porque a gente não alcançou o índice. Agora, a minha pergunta é, como que nós vamos mudar isso? Né? O que nós temos que fazer? Quais são as políticas públicas para que nós temos que fazer isso? A resposta que eu tenho para isso, Tiago, é que assim, as mulheres precisam participar mais. Nós podemos participar mais, nós devemos participar, nós devemos nos inserir nos processos decisórios. E esse processo decisório, Tiago, não começa no cargo de vereador, começa no conselho de classe da escola do seu filho, começa no conselho do meio ambiente da sua cidade, começa as mulheres na política classista, como o meu caso, que eu sou conselheira da ordem. Então, eu entendo que é por esse espaço, por esse caminho que a gente tem que se portar e tentar caminhar. Geralmente, os cargos de comando dos partidos eleitorais estão também nas mãos de homens. Prevalecentemente é assim. Você acha que essa presença masculina no comando também acaba afastando um pouco das mulheres? Porque muitas se dizem usadas para poder completar chapa ou puxar voto, mas o intuito do partido é quase sempre, segundo algumas dizem, para eleger os homens e as mulheres só para entrar no protocolo e legalizar as candidaturas.
Então, Tiago, até na outra que a gente estava trabalhando, nós somos, de filiação, nós somos 45,7% de filiadas, certo? Mas nós só somos dirigentes 23,3%, que é o que você está me falando aí, essa questão essa análise, que já comprova essa análise que você está fazendo. Eu não sei se isso seria uma dificuldade imposta, mas ela cria um simbolismo de que a mulher não precisa participar do processo decisório, entendeu? Que o homem está pronto. Eu gosto sempre de, quando eu vou fazer uma análise dessa, eu não gosto de colocar essa dualidade, homem ou mulher, porque eu acho que não é isso. Não é um cabo de guerra. Não é um cabo de guerra. É uma construção que você vê. Eu vou dar um exemplo. Jaraguá. A juíza era o juiz eleitoral era juíza, o promotor, a promotora eleitoral. Dos 4 partidos participantes, 3 assessorias jurídicas, todas eram mulheres. Então, o que eu chamo a atenção? Para os cargos de competência, a maioria hoje, você tem essa participação, certo? Eu estou hoje na transição do lado do município, para fazer a transição de prefeito. Nesses cargos que você envolve mais competência, se você pegar os juízes, hoje nós somos mais de 50% são mulheres. Então, quando se chama para esses cargos, nós estamos assumindo. Mas quando se chama para os cargos elegíveis, ainda existe essa superrepresentação. Bom, a questão da detenção do capital talvez explique muito também, porque a gente sabe que campanha eleitoral quase sempre é algo que custa muito dinheiro. E a maioria do capital ainda está nas mãos dos homens. A senhora acha que isso também tem alguma implicação em impedir a mulher de entrar na disputa, porque ela já pensa, eles têm muito mais dinheiro, eu não vou entrar nisso também? A questão do capital político, vou só falar um pouquinho. A gente tem aquilo que a gente chama de capital político delegado. Quando você tem, como que você faz para ter voto? Geralmente as mulheres que estão na política, elas são mulheres que estão de família, que vem do nome, certo? Ou vem algum tipo de movimento, mas muito dificilmente uma mulher é eleita pela própria pauta feminina, certo? E essa questão dos recursos financeiros estarem mais concentrados, né, na mão dos homens, realmente é uma dificuldade. Porque ainda o processo político eleitoral brasileiro, e eu tenho tranquilidade de afirmar, nós estamos ainda, Tiago, muito longe de assumir realmente o que se espera da democracia. Que é, o que se espera da democracia? Você espera a oportunidade igual para todos, certo? Um debate de ideias. Você espera que a gente consiga eleger aquele que tem a melhor ideia. E, infelizmente, nós estamos ainda muito longe disso. E o capital, os recursos financeiros, realmente comandam muito nessas decisões. Doutora, a gente vê, a senhora falou dessas conexões familiares, né? Muitos maridos que esgotam lá a sua candidatura, aí acaba colocando a mulher, ou está muito desgastado politicamente, acaba colocando a mulher para disputar. Isso realmente acontece muito. Mas eu queria, para a gente encerrar, falar da inspiração também. Porque a inspiração é algo muito importante na sociedade para motivar. E quando a gente olha, por exemplo, para a história política brasileira, a gente vê grandes homens ao longo da história protagonizando a política nacional. Mas não há figuras femininas praticamente na política de âmbito nacional que inspirem. Você acha que essa ausência também acaba desencorajando? Quando a gente volta lá no início do século, que a mulher não era considerada cidadã, e a gente teve grandes mulheres, né, principalmente negras, que conseguiram lutar e conseguiu o direito ao voto. Eram agentes políticos. Agentes políticos. Ali em 1940, né, com a primeira, foi o Getúlio Vargas que autorizou o voto sem qualquer condição, né? Então, assim, quando a gente tem aquilo ali e você vê essa diferença, se a gente pega 1932, 90 anos, né, praticamente, que nós estamos ali falando de 90 anos, e a gente ainda não consegue ter esse destaque que você está falando, realmente é muito preocupante. Essa inspiração, ela tem que iniciar, Tiago, dentro das nossas casas brasileiras, dentro das nossas casas goianas. E eu peço, né, que os políticos, eu sempre gosto, e às vezes eu uso isso lá na OAB, quando eu vou discutir, quando eu vou falar da pauta feminina, eu falo assim, pensa na sua filha. O que você quer para sua filha?
certo? Então, assim, isso não é uma questão, igual eu estou te falando, não é uma questão de cabo de guerra. É uma questão que é natural. A democracia, ela precisa todos esses setores da sociedade. Vamos dizer assim, é o ápice. E nós vamos conseguir chegar lá. Doutora Flávia Mendanha conversando conosco, ela que é advogada, é conselheira da OAB, e foi muito bom recebê-la e falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Estou à disposição aí da TV Assembleia, que tem prestado esse serviço maravilhoso aí para nossa sociedade. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar também.